Porto Alegre, 18 de julho, vida que segue, vida que anda. Agora deve ser o quê? 7h30, 8 horas da manhã. O Rio Grande do Sul aqui meio que se preparando para enfrentar aquilo que a ciência disse que vai acontecer, né? Temporais, ameaças de tornado, muita chuva, muita dúvida. Dúvidas sobre as nossas capacidades de aprender com aquilo que já enfrentamos, né? Nós temos o hábito de enfrentar coisas e não aprender com elas, né? E agora o Rio Grande do Sul está como estrutura pública, como sociedade mesma, sendo colocado à prova em vista de situações que são objetivas, claras, mas tem quem teme e não vê. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com a questão da fumaça que tem descido dos incêndios que acontecem no Canadá. O Trump, evidentemente, já disse que vai taxar o Canadá pela fumaça dos incêndios. Talvez como aquele ditador latino-americano que, cobrado pelos agricultores sobre a erupção dos vulcões, editou um decreto proibindo que os vulcões passassem a cumprir as suas funções existenciais. E um monte de agricultores saiu efusivo. Oba, temos o decreto do ditador que proíbe os vulcões de cumprirem seu destino na existência. O Trump é mais ou menos assim. O premier canadense simplesmente perguntou: mas por que vocês não acreditam em mudanças climáticas? Por que vocês não nos auxiliam no combate aos incêndios, assim como nós os auxiliamos quando dos incêndios na Califórnia? Quando eu estudei nos Estados Unidos, eu fui para a Califórnia. E ali, no Yosemite National Park, eu pude presenciar o que é o efeito de um incêndio daqueles. Aquelas cegonhas gigantescas, centenárias, um paliteiro que se perdia no horizonte. 2 anos antes havia acontecido um incêndio lá daqueles de proporções bíblicas. Troço é horroroso, gente, vendo assim na lata, não é mole. Então assim respondeu o premier. E quando nós olhamos essas coisas, que são as coisas da existência, as coisas que nós não podemos fazer de conta que não existem, mesmo que verbalizemos estas inexistências, a vida vem, bate na porta, alguma coisa vem, te estende a mão, e esta alguma coisa, ao estender a mão, dirá: muito prazer, eu sou a vida real. Uma vez eu lembro uma questão grave que estava acontecendo na Assembleia Legislativa. Eu era subchefe da Casa Civil do governo Olívio Dutra, nós tentando aprovar um projeto de lei muito importante para o Rio Grande do Sul, e alguns idiotas se posicionando a partir de questões que não tinham nenhum tipo de relação com a realidade. O que é a realidade? É aquilo que é aferível, comprovável, demonstrável. E eu muito irritado, né, cara? Eu tenho esse negócio, não sei se isso é defeito ou qualidade, né? Conversava com o deputado, à época, Bernardo Souza, reclamando, mas como é que essa gente não enxerga o que está na cara delas, né? E o Bernardo disse uma frase que eu trago como lição de vida. Eles, Juliane, te acalma, rapaz. Eles pensam como eles pensam e não como nós pensamos. Então, eu estou com 63 anos e sigo andando, e sigo vendo coisas que quero, mas não basta eu querer, eu preciso dar uma olhada
realidade, saber por onde eu ando, e se por onde eu ando autoriza eu querer ou eu não querer. E isto vale desde o tema de onde eu vou botar minha caneta para assinar, até onde eu vou botar o meu coração para se realizar. Não basta eu querer. Existe um processo de uma certa racionalidade que me faz entender. Isso que vocês estão vendo junto comigo, os uivos dos meus cachorros. Isso acontece todas as manhãs, porque tem aqui no vizinho um cachorro que por essa hora mais ou menos aparece e os meus mandam a saudação para ele e ele de lá de baixo manda a saudação para os meus. Também acontece às 6 da tarde, quando os sinos da igreja aqui de perto badalam. Meus cachorros uivam. Isto é a realidade. Compreendo eu por que isso acontece? Até sim. Mas existem coisas que às vezes também vale a pena deixar simplesmente acontecer. Não preciso estar compreendendo, racionalizando tudo, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a existência, minha gente, ela é muito complexa, mas a complexidade da existência não tem o condão de desconstituir a própria existência, ao contrário. A existência, diz isso o mundo da fenomenologia, a psicanálise fenomenológica, por exemplo, vai dizer que a existência nos constrói como pessoas, as nossas experiências. Nós não nascemos com nenhuma essencialidade. Então vejam, nesses dias agora mesmo, foi engraçado, um amigo me ligou dizendo que um bosta que tem por aí que quer ser candidato, que quer ser deputado. O cara é um bosta mesmo, que falou mal de mim nas redes sociais, que não sei o que. Aí eu falei pro cara, ô meu, é que nem aquele samba, sabe? Quem perguntou por você? Ninguém. Ou seja, mas o cara acha que tá... Não, meu amigo, né? Esse cara que falou de mim nas redes sociais acha que tá arrancando o gás da Fanta, quando na verdade tenho a menor ideia de quem seja. O que eu sei é que o cara, da única vez que eu vi pessoalmente, aparece como uma lata de lixo, assim, meio que estilizada, né? Porque como ele é candidato, ele criou uma estética do ridículo e vive essa estética do ridículo, falando coisas como se a existência não existisse, e ela existe. E vejam, ela tanto existe que quando o meu amigo esse me diz, olha, o cara isso, o cara aquilo, eu digo, tá, tudo bem, que bom, maravilha, toca a ficha. Se o cara pensa que eu vou perder 2 segundos da minha vida para me abaixar e discutir com ele, está muito enganado. Na minha conta não sai voto, mas a pinta existe. E o Bernardo Souza tinha razão. Eles pensam como eles pensam, não como eu penso. E quem sou eu para querer que pensem como eu penso? Não. Então vejam, a vida vai te trazendo experiências, vai te trazendo coisas novas. Eu aqui com minhas barbas brancas, com os meus cabelos que me abandonaram, né, com a minha rigidez muscular sendo desconstruída pelo tempo, com as rugas me dando caminhos novos, ainda me surpreendo. Sou capaz de me surpreender. E vendo coisas como agora, e foi assim que comecei a minha fala, nós nos preparando para mais um cataclismo que não vai chegar perto, segundo dizem todos os cientistas, do que aconteceu em 24, né? Me obrigo a estas reflexões. Será que aprendemos com aquilo que vivemos? Será que nos preparamos tanto pessoalmente quanto nas estruturas, no meu caso, públicas que vivemos? Será que sim? Será que não? E assim, minha gente, vamos passar esse fim de semana, vamos deixar as coisas acontecerem e vamos seguir dando uma pensadinha, né? Acho que não faz mal para ninguém. Bom fim de semana para todo mundo.